É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando agora com uma novidade gigante que é o podcast, o Café com Debate, o programa. Agora a gente vai encher a boca e falar o programa de entrevistas do Instituto de Análise de Ações Sociais, Roberto Rodrigues, aquele que já fazia na época da pandemia ali as lives lá no YouTube e que veio já aos pouquinhos conversando com um monte de gente, muito na época das pré-eleição, na época da pandemia, fazendo todo aquele trabalho de acolher as pessoas e conversar sobre temas interessantes, inteligentes, falando sobre comunidade, falando sobre coisas que eram importantes para a humanidade geral. E hoje a gente ganha aqui esse espaço, um podcast, na parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes da Baixada Santista e Vale do Ribeira, e para isso a gente recebe hoje, inaugurando essa fase, um convidado especial, que é o Chico Nogueira, o Chico do Setaporte, mas a gente vai começar o nosso podcast, claro, não poderia deixar de ser, com o nosso parceiro, com o presidente do sindicato do Sintores, o Edmilson Cavalcante Oliveira, que está aqui do meu lado. Edmilson, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Márcio. Como vai, querido? Satisfação estar aqui com vocês. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento, né? E como você disse, vai passar aí de manhã, à tarde e à noite, né, Márcio? Está no nosso canal no YouTube do Instituto e também no canal do Sintores, não é? Bem, é uma satisfação estar aqui hoje, né? Retomando o Café com Debate, aí eu acho que é importante esse diálogo aí com os trabalhadores, não só da categoria do pessoal da gastronomia, da hotelaria, mas todos os trabalhadores. E hoje trazemos aqui, né, Márcio, uma figura extremamente importante para a nossa região, o nosso querido vereador Chico Nogueira, o Chico do Seta. Chico, estamos aqui hoje muito felizes de ter você, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Estamos aqui para ouvir suas ideias, suas propostas, os seus projetos, o seu trabalho, e a gente sabe que você tem feito muito para a sociedade santista e tem dimensionado isso para toda a nossa região aí, pela forma que você coloca o seu mandato à disposição, não só dos trabalhadores, não é? Mas também de toda a sociedade. Parabéns e um bom dia e um bom debate para nós hoje. Isso aí, Edmilson. Bom, vamos passando então a palavra para o vereador, pré-candidato, um cara com representação regional, um filiado ao PT, o presidente, inclusive, do PT de Santos, mas que tem aqui expandido cada vez mais a sua representação. De novo, é um pré-candidato, mas que tem passeado, tem transitado e que tem percebido e está debatendo temas importantes em toda a região que a gente quer destacar bastante e vamos, então, conversar. Chico, bem-vindo, é uma honra estar com você, inaugurando o nosso podcast. Chico. Obrigado. É um prazer grande aqui, Márcio, Edmilson. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas aqui presentes. É muito legal estar aqui nesse podcast, onde você está reinaugurando aqui todo um trabalho que lá na pandemia iniciou, aqueles encontros que a gente tinha caseiros, né? Porque todo mundo estava dentro de casa, mas foi muito legal participar daqueles debates, que é fundamental que a gente passe a informação de qualidade para a classe trabalhadora. Então, queria aqui cumprimentar aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui da questão da hotelaria, gastronomia e restaurantes, bares e seminários, que é representado pelo nosso presidente aqui, o Edmilson, deixar um grande abraço muito profundo aí, que tem vários eventos que estão acontecendo, que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas dizendo o maior respeito que eu tenho para essa categoria e dizer da importância de a gente ter um trabalho aqui de comunicação de um sindicato junto com o Instituto, que com certeza vai trazer muita alegria, vai trazer muita comunicação de qualidade para a nossa cidade. Então, a gente vai começando, então, nosso bate-bola, e eu já vou aqui passando a bola para o Edmilson, falando em bola, Edmilson, a bola com você. Tem coisa sobre futebol aí, não tem, Edmilson, também? Além de outras coisas. Sim. É muito pertinente aqui a presença do Chico, porque o Chico ele tem feito aí uma relação muito bacana com a nossa categoria, né? E ele sempre disse para nós, o nosso mandato está à disposição e sempre foi isso desde o início. É o terceiro mandato do Chico e realmente ele faz jus, né, com muita nobreza ao mandato dele. Inclusive, falando um pouco da nossa categoria, né, Chico? Agora, recentemente, no dia 23 de março, graças a você, ao seu projeto-lei que homenageia a nossa categoria em Santos,
não é? A gente conseguiu a data do dia 23 de março, que é o dia hoje dos trabalhadores em gastronomia e hospitalidade, não é? É aquela categoria que, em determinado momento, acabava sendo invisível, né? Que está em todos os momentos na vida de todo cidadão, porém, a gente não tinha, a sociedade não tem a visão de uma categoria forte, organizada, uma categoria que tem os seus anseios, que tem as suas lutas, não é? Então, isso, de certa forma, ficou um pouco invisível durante... E a categoria merece realmente esse reconhecimento, né? Pelo valor que ela traz para a nossa região, uma região turística, uma região com um potencial gigante econômico, né? E Santos é o propulsor disso, né? Então, iniciou agora, dia 23, já foi aprovado, graças ao nosso vereador Chico, que trouxe essa proposta e aprovou por unanimidade na Câmara, e dia 23 fizemos um evento lá, lindo evento, né, Chico? Foi muito bacana, não é? E agora a gente tem um calendário lá, todo dia 23 a gente pode ir lá comemorar e fazer as nossas, né, colocar as nossas ideias, apresentar o trabalho da nossa categoria para a sociedade santista, e isso foi um ponto inicial, um pontapé inicial para a gente levar também para outras cidades da nossa região, né? Guarujá, já estamos tramitando com esse projeto lá, com a vereadora Ariane, né? Adriana também lá na cidade de Peruíbe, e o nosso companheiro, Jefferson. O Jefferson, o nosso vereador lá de registro também, tramitando esse projeto. Eu acredito que também vai ser aprovado, mas graças a esse pontapé inicial, isso aconteceu de uma forma muito engraçada. Chico nos fez uma visita, como faz sempre, não é? Isso não é eventual, é sempre. E o Chico falou, vem cá, o que eu posso fazer para vocês? Que tal a gente fazer uma coisa bem interessante, valorizando a categoria, e trouxe a ideia, inclusive a ideia da data, né, Chico? Sim. Você, bem ligado, falou, dia 23 de março é uma grande data, porque o sindicato foi fundado em 23 de março de 1933. Então, em nome dos trabalhadores da categoria, de toda a diretoria, eu quero agradecer muito você por esse reconhecimento e por essa grande parceria. Parceria que inicia lá junto ao Setaporte, porque o Chico já foi presidente do Setaporte, não é? E a gente tem travado muitas lutas sindicais, e o Chico, continuando desde o primeiro mandato, sempre dando atenção ao movimento sindical, às lutas de todos os trabalhadores. Outro ponto muito legal é o seguinte, continuando essa parceria, nós temos um campeonato de futebol, não é? Que acontece todo ano, e todo ano a gente faz nos nossos campos e tal. E hoje, graças também ao nosso companheiro Chico, que tentamos, e ele foi lá e conseguiu para nós, ele conseguiu lá o estádio da Portuguesa. Então, a nossa grande final será na segunda-feira, lá no campo da Portuguesa, é um estádio, né? E a categoria está super empolgada, vai ser uma grande novidade, vai estar lá uma turma filmando, colocando lá, né, na TV, eu acho que é a TV Unisantos, depois o pessoal da comunicação tem um espaço lá, e vai ser colocado ao vivo, e lá vai ser a grande final. Então, na segunda-feira, só para deixar o pessoal já como um grande convite para todos, né, a final, o primeiro jogo, né, no estádio da Portuguesa vai acontecer às 14h45, e o terceiro lugar será disputado pela Esquina do Espetinho versus contra Bar do Carlinhos, é isso? Aqui está o nosso diretor de comunicação, Gustavo, e o Gustavo vai me corrigir se eu estiver perdendo alguma coisa aqui. E logo na sequência, às 16h15, vai ser a disputa do campeão, que vai ser o Val Restaurante do Guarujá contra a Pizzaria Palúdio. Né? É uma confraternização, mas a disputa é acirrada, viu, Rodrigo? Disputa muito acirrada, o pessoal realmente disputa, e a grande novidade é que está iniciando também o futebol feminino, não é? Futebol feminino acontecendo no Guarujá, né? O companheiro diretor também, Chico, né? O Chico do Brinco lá está organizando lá a mulherada lá dos hotéis, dos restaurantes da região, e está começando lá as disputas do futebol feminino. Estamos levando para registro o Litoral Sul também o futebol feminino. Em breve teremos um campeonato de futebol feminino, né, Márcio? No Festival de Peruíbe. É isso. Então a gente tem feito muitas atividades, e essas atividades, elas unem os trabalhadores, e nessa oportunidade a gente leva o diálogo
Porque não é só trabalhar, não é só luta, não é? A gente também tem que levar a confraternização, a festa, a alegria, e nesse momento a gente leva o diálogo para que o pessoal entenda, não é? A importância de um sindicato forte, a importância da categoria unida e, principalmente, a importância de termos representantes parlamentares como o companheiro Chico, nos representamos de forma digna e nobre. Muito obrigado, meu companheiro Chico. Eu agradeço, viu, Edmilson, dizer aqui, também queria agradecer o Serginho aqui, que é um dos diretores da Portuguesa Santista, que prontamente, quando eu falei que precisava de um espaço para brilhantar essa final dessa excelente categoria, ele falou, não, vamos ver o que a gente pode fazer, se não tiver nenhum tipo de jogo, treino lá, a gente vai ceder o espaço. Eu já agradeço aqui o Serginho pelo prontamente ter ajudado aí essa categoria, eu acho que fez contato já direto com vocês, acho que nosso papel aqui é criar pontes, né, Márcio? Eu acho que a função do vereador, para além de fiscalizar, criar projeto de lei, já está ali, e aí nosso mandato em defesa do trabalhador, da trabalhadora, de alguma maneira trazendo essa sinergia com a classe trabalhadora, no sentido de você facilitar a vida do trabalhador no dia a dia, né? Então, é muito bonito quando você vê uma categoria como a de vocês aí organizada, faz vários eventos em prol da categoria, são eventos importantes. Essa valorização da Câmara Municipal, reconhecendo essa categoria como um dia 23 de março, um dia histórico, né, Edmilson, que é o dia do próprio sindicato, é o dia agora do pessoas em gastronomia e hotelaria e hospedagem, porque assim, você começa a mostrar para a sociedade a importância dessa categoria, porque nós estamos, você falou, nós estamos numa cidade turística, numa região turística, que as pessoas nos visitam anualmente, muitas vezes com uma dimensão muito maior no final de semana e também datas comemorativas como Natal, Ano Novo, porque nós temos praias bonitas, né? E você vê toda essa categoria que recepciona essas pessoas que vêm de fora, com toda a cordialidade, com todo treinamento que vocês têm aí, e você é um cartão postal da nossa cidade. Então, nossa cidade temos a economia portuária, e tem uma economia que é o turismo. Então, inclusive na própria audiência de consagração dessa homenagem, você mesmo disse, a nossa categoria só pede para o Porto em arrecadação. De fato, é verdade. É a categoria que mais arrecada tributos para a nossa cidade, e aí não tinha esse reconhecimento na Câmara. Assim, no bate-papo nosso surgiu uma coisa tão importante que era para estar já muitos anos, mas Deus quis que eu tivesse estivesse lá presente, de estar com essa ideia junto com vocês, e a honra de estar apresentando essa lei que deu origem a essa homenagem a essa categoria. Fico muito, muito orgulhoso e pode contar sempre com a gente na Câmara Municipal. Inclusive, o Edmilson citando aqui a questão do futebol, me veio aqui aquela questão que hoje a gente está todo mundo esperando acontecer, que é a tal da escala do fim dessa maldita jornada 6x1. Né, que está na Câmara, né, e que, afinal de contas, os caras podem jogar futebol no final de semana, quando é que o cara pode estar com a família? Então, eu acho que isso é importante, né? Tem alguns temas que a gente precisa falar aqui. A jornada 6x1 é uma coisa importante, né? Outras coisas importantes a gente tratar aqui. Eu já fiquei sabendo, o Chico estava conversando comigo ali fora sobre a questão da tarifa zero, que é uma tarifa que é um projeto que envolve a mobilidade dos níveis federal, estadual e municipal, para que ninguém pague para se transportar nos lugares. Eu acho que é uma coisa importante. Então, Edmilson, acho que esses temas aí, junto com a questão que você colocou, acho que é importante a gente passar essa conversa pro Chico, né? Eu acho que você tem mais algumas coisas anotadas. O Edmilson tem um caderninho anotado ali, ó. Olha ali, ó. É isso mesmo, Márcio. São temas assim extremamente importantes, e a questão da redução, né, da jornada, que hoje é 6x1, a gente luta pela 5x2, né, que é ainda o que a gente percebe o que se pode fazer nesse momento, né? Ninguém está sendo intransigente, querendo impor. O correto seria, como outros países, a 4x3.
não é? 4x3, vários países da Europa, né, já aderiram a essa jornada, e a gente vê que a saúde mental dos trabalhadores, a própria produtividade, ela aumenta em demasia, aumenta muito, né? Então é importante que a gente tenha esse foco, e hoje eu acho que é a principal pauta, não é, dos trabalhadores, e a gente percebe que isso até tem o apoio, né, do presidente da República hoje, o presidente Lula, ele encampou essa luta, mas a gente tem uma grande dificuldade. E mesmo assim, com muita articulação, foi passada lá na Câmara dos Deputados, porém a gente tem um entrave. E aí o nosso querido Chico vai falar daqui a pouco para a gente o que está acontecendo dentro de uma visão mais parlamentar da situação. Hoje nós temos lá o presidente lá do Senado, o Alcolumbre, travando uma pauta dentro de interesses exclusivamente patronais. E o mais vergonhoso, e a gente percebe que quem está segurando essa onda aí é a Brasel, é a Associação dos Bares e Restaurantes do Brasil, que está fazendo uma pressão junto ao Senado para que se trave essa pauta, não é? E realmente a gente acha uma vergonha, até porque a gente sabe, né, que pessoas parlamentares como o Alcolumbre e outros não são dignos de discutir esse tema ou travá-los, porque 70%, isso já foi feita uma pesquisa muito bem feita, né, onde se coloca que 70% dos trabalhadores aprovam, 70% da sociedade brasileira aprova isso. Não é? Porque é muito mais dignidade ao trabalhador, não é? A possibilidade dele conviver com sua família, a possibilidade dele estudar, a possibilidade dele cuidar mais da sua saúde, não é? Porque um trabalhador doente, ele não consegue, não é, desenvolver nenhum trabalho, ele não consegue ser produtivo. Então ganha todo mundo, ganha os trabalhadores, ganha os empresários. Esse tipo de egoísmo, já tivemos exemplos passados, quando foi discutido o 13º, diziam que o Brasil ia quebrar, não é? Férias vai quebrar, né? Auxílio maternidade, não é? De uma forma pejorativa, sempre tentando, né, discriminar as mulheres, também, né, dificultando. Então a gente percebe que a luta dos trabalhadores faz a diferença e faz a lei. E a gente tem buscado isso, e aí com o governo progressista, humanista, que realmente olha a base social desse país e o déficit social desse país, né, percebe que é necessário algumas coisas importantes para o país continuar crescendo. E o país hoje está grande, o país está crescendo economicamente, o PIB alto, não é, e resultados super positivos. Então a gente acredita nessa luta e estamos firmes nela, e estamos sabendo que o companheiro Chico, isso que é importante, né? Um parlamentar faz a diferença, que vem trazendo esse debate junto com outros companheiros, não é? Também parlamentares aqui da região, mas é uma minoria, viu? É uma minoria. A Câmara hoje, né, Chico? Jogando a bola para você, também tem uma representação patronal extremamente forte, parece um reflexo do que é a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Você pega 90% representa os empresários, não é? E nós representamos uma minoria, mas o povo na rua faz a diferença, e a voz do trabalhador, ela tem que ser ouvida, não é isso? Não tenho dúvida, Edmilson, porque essa pauta 6x1 já tem mais de 30 anos, né? A última mudança foi na Constituição Federal de 88, que era 48 horas, passou para 44, e de lá nada se fez. Logicamente, os acordos coletivos, convenções coletivas têm diminuído em várias categorias a jornada de trabalho, que o Porto é 6 horas de trabalho, né? Então, mas tem categorias que ainda fica à mercê da Constituição Federal, que é 44 horas, 6x1, sendo que não dá o direito do trabalhador ter um tempo maior com a família, reciclar, ter o seu lazer, com o futebol, enfim, e é necessário urgente para que o Brasil possa crescer e ter um desenvolvimento econômico sustentável, porque a gente vê novas tecnologias chegando e os empregos sucumbindo, quer dizer, os empregos tem muitas categorias que vão sumir do mapa, daqui 10, 15, 20 anos tem trabalhadores que as funções são substituídas pelos robôs. A inteligência artificial está vindo aí e todo mundo já está se preparando. Na Europa já tem jornada bem reduzida, já se preparando para essa nova tecnologia. E o Brasil está parado, né? Passou na Câmara dos Deputados porque o povo foi para a rua. Então, esse congresso está aí, um congresso patronal, um congresso inimigo do povo.
A grande maioria, logicamente, nós temos uma minoria que defende os trabalhadores, mas a maioria, inimigo do povo, está ali segurando essa pauta, passou, foi para o Senado. Então, no regimento, o que acontece? Você tem regime de urgência. Se você pode também tirar do regime de urgência, foi que o Davi Columbi tirou, e está engavetado. Engavetou, falou que não vai votar só depois das eleições. Então, temos que ir para a rua. A classe trabalhadora tem que ir para a rua. Eu dou exemplo agora que os caminhoneiros autônomos fizeram a greve, 2 dias de greve, pararam quase uma porcentagem grande do Brasil. Aqui em Santos deu exemplo, aqui o Luciano, o pessoal aqui que teve a sua mobilização para passar a medida provisória 1343, a medida provisória que fala do frete mínimo. E o frete mínimo é necessário urgente, então passou no Senado. Então nós precisamos ter mobilização. Por quê? Muito bem, para fazer uma reflexão à classe trabalhadora. Esse ano é ano eleitoral, as pessoas têm que refletir para quem vai fazer suas escolhas, porque no Congresso Nacional tem lá a bancada do empresário, do ruralista, do boi, do agro, da soja, tem vários tipos de bancada lá, só não tem bancada da classe trabalhadora. E aí eu posso fazer esse recorte, como você mesmo falou, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Também não tem bancada da classe trabalhadora. Vou fazer esse recorte aqui na Câmara de Santos. Nós somos a minoria, a bancada da classe trabalhadora. Então, o trabalhador tem que votar no trabalhador, que possa, de fato, representá-lo e pautas como essa ser urgente para que possamos, de fato, dar direito para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, é fundamental que as pessoas que estão nos assistindo façam uma reflexão. Quem você escolheu na última eleição, se de fato te representou, te representa, e como essas pessoas estão votando, que votou a favor ou contra a caída, ao fim das 6x1. Então, é importante ver isso. E na classe aqui da Assembleia Legislativa, perceber. Nós temos aí pautas importantes, que é da classe trabalhadora, por exemplo. Nós tivemos uma privatização da Sabesp, Edmilson. E quem privatizou? O pessoal fala, foi o governador. Lógico que foi o governador que privatizou. Mas ele não ia privatizar se não tivesse o aval da Assembleia Legislativa. Claro. Então as pessoas batem só no governador. O governador tem que pagar a conta mesmo, foi ele que colocou a pauta de privatizar. Mas ele teve apoio da maioria da Assembleia Legislativa, que muitas vezes os trabalhadores que agora sofrem com a água suja, falta d'água, com essas intermináveis obras que ficam inacabadas e paradas no meio do caminho das nossas ruas, o pessoal reclama da Sabesp. Vai reclamar do deputado que votou a favor da privatização da Sabesp, que votou junto com o governador. Então, o trabalhador tem que começar a entender o processo eleitoral, esse é um processo de escolhas. Tem que escolher as pessoas, de fato, que representam ele lá, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Muito bem. Eu até fiquei pensando aqui a quantidade de gente que não entende o que é um processo eleitoral, que não entende como é que esse fluxo que você vai fazer agora, em outubro, que vai te permitir ter esse poder na urna, e o que vai acontecer depois. Porque outro dia eu estava comentando, é um embate gigante agora, durante a eleição, mas depois, tem o depois, gente. Você acha que cumpra a sua obrigação, vote, mas a sua obrigação apenas começa com o voto. A sua obrigação continua depois, em saber o que está acontecendo. Então, você vê lá o seu deputado fazendo bravata lá, olha, ele é bravo, ele briga, ele fiscaliza. Os caras entram em hospital, os caras entram na USP, quebra tudo, briga, chama estudante de vagabundo, entra e diz que o médico estava dormindo, ele faz um recorte para a rede social e faz bravata, e não sabe mais nada, tudo na questão ridícula. O Chico está falando, Sabesp não está atendendo nada, um monte de pedágio com Flow não sei o que aí, cobrando todo mundo. E aí? O que acontece? Não está acontecendo nada, tô acabando, e as pessoas estão votando, acham que maravilhoso. Como assim, gente? Tem que acordar para isso. Outra coisa, trabalhador vota em trabalhador e tem muita gente que está aposentada e acha que eu não sou mais trabalhador, que eu sou aposentado. Eu sou um pequeno comerciante, não sou trabalhador, porque trabalhador é só quem é seletivo. Mentira! Trabalhador, quando a gente fala trabalhador, é campo progressista, é gente que depende de transporte público, gente que depende de saúde pública. Saúde pública é para todo mundo, é público. O espaço público é para todo mundo, gente. O espaço público é que nem ensino público.
é todo mundo. Não é para trabalhador, é todos nós somos trabalhadores. Então, tira da cabeça essa ideia de que trabalhador é um pedaço da sociedade. Trabalhador é todo mundo. Tem que pensar quem não é trabalhador. Quem não é trabalhador é quem é o dono do capital, é quem é o dono da empresa, aquele cara que está faturando, aquele cara que bota um monte de dinheiro para ganhar dinheiro no banco, no investimento, e que você nem sabe quem é, mas que te manipula. Então fica esperto, fica esperta. Bom, desculpa o desabafo, gente. Voltando para cá, Edmilson, a gente tem um monte de coisa para falar. A gente tem mais um pouquinho de tempo para fazer. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar com o Chico. Tem, como eu já falei, a questão da tarifa zero. Tem uma coisa aqui que o Rodrigo já está me dando a luz ali, que é a questão do Porto Indústria para a gente falar. E eu sei que eu estou olhando aqui, a pauta do Edmilson aqui só aumenta. Vamos lá, Edmilson. Na verdade, e o Chico, ele discute muito isso, a questão Porto, Indústria e Porto Cidade, né? Porto Cidade, porque a relação é muito forte, principalmente aqui na nossa região, né? Então, o Chico vê isso com muita atenção e tem coisas importantes rolando aí, né? Tem essa PL 733, que o Chico gostaria de falar também, eu tenho certeza, que trata de assuntos específicos dos trabalhadores. Mais uma vez, uma coisa de cima para baixo, que vem para ferrar os trabalhadores avulsos, ele vai falar sobre isso, não é? Outra coisa importante, viu, Márcio? É importante ouvir o Chico também, sobre os projetos sociais que ele tem, não é? Eu acho que o Chico ele tem vários projetos que vêm junto com o mandato dele, mas ele já tinha um projeto social muito forte com a Fundação Setaporte, não é? E baseado nessas coisas, gente, o que o Márcio fala é verdade. E hoje a gente tem feito o nosso papel, a gente tem se comunicado com os trabalhadores e tem colocado para ele essa realidade que é necessária. Sabe? Por mais que falem, olha, sindicato não pode se envolver em política, isso é uma falácia também, porque a gente respira política na hora de negociação, é a política, o parlamentar que vota os seus projetos, ele atende interesses de camadas da sociedade, e aí, fica até empolgado aqui, olha, e aí você tem várias demandas dos trabalhadores e direitos que hoje alguns nós perderam por falta dessa não atenção à questão das eleições, não é? E outros a gente corre o risco de perder, Chico, agora nas eleições desse ano. Não é? Por quê? Porque o projeto que o outro lado, não é, que é contra os direitos dos trabalhadores, não é, que é contra o voto das mulheres, tá certo? Que é contra a organização das bases sociais, que tem projetos contra as comunidades negras, contra os LGBTs, sabe? Retirando todos os direitos sociais, contra os projetos sociais do governo, esse divisor das águas, não é um ataque direto, né, a tudo o que a gente lutou até agora. Então, a gente tem que defender isso. Então, nós, não é, enquanto sindicato, realmente é isso que está acontecendo. A gente tem colocado a lista dos parlamentares que voltam contra os direitos dos trabalhadores. Tá certo? A gente tem exposto isso, os trabalhadores estão entendendo, e eu tenho certeza que nessas eleições a gente tende a fazer uma grande bancada, não só no legislativo do Estado de São Paulo, não é? Que depois vou falar um pouquinho, né? Porque nós provocamos o companheiro Chico, porque nós precisamos de um representante, né, lá na Câmara dos Deputados em São Paulo, né, porque lá também está sendo um local onde o Tarcísio está deitando e rolando, enfiando goela abaixo tudo isso que você elencou aí, é pedágio, sabe, é ataques às escolas, essa escola civil-militar, é absurdo isso daí, não é? Quer dizer, estamos retroagindo, estamos perdendo toda a nossa base, quer dizer, você não percebe avanços, então esses avanços só podem ser construídos com a nossa luta. E a nossa luta é colocar o representante, aquele que realmente fecha com os trabalhadores nas suas demandas e nas suas lutas. Nem ao céu, nem à terra. A gente não é contra o poder econômico, porém a gente precisa ressalvar alguns princípios básicos, são as cláusulas pétreas de segurança para que a gente tenha dignidade, possa viver, tenha saúde, não é? Tenha educação, tenha lazer e tenha convivência com a nossa família. Então, Chico, eu passo essa bola também para você, para que a gente converse um pouco dessa pauta social que você enfrenta no dia a dia.
Sem dúvida, Edmilson. Eu queria até. Você levantou uma coisa importante quando você fala de legislação que afeta diretamente a classe trabalhadora e as pessoas, o empresariado que tem aquela ganância de ganhar mais, né? Muitas vezes ele pensa que ele vai ganhar naquele segmento, mas a economia ela gira. Tanto que você tira direito do trabalhador, você tira a renda do trabalhador, você precariza essa mão de obra, você também precariza a economia local. Então, você falou aqui de uma lei que está sendo discutida lá no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, que é a 733, que é novo marco regulatório das áreas portuárias. Eu tenho feito audiências públicas, não foi só uma, foi umas 2 ou 3 audiências desse novo marco regulatório, conversando com os empresários, conversando com os trabalhadores, mas assim, não consegue. O Setaporte tem participado das audiências públicas em Brasília para poder levar sua sugestão, porque todo o marco regulatório que é para modificar a lei portuária sempre veio para prejudicar o trabalhador. Lógico, tem a questão do desenvolvimento econômico? Tem, mas eu não vejo uma sinergia quando você que poderia ter. Vamos aumentar aqui o período de concessão, sem problema nenhum, para dar previsibilidade, para que as pessoas, o empresariado venha investir e trazer mais emprego na Baixada, não tem problema nenhum a isso. Como isso, posso falar do Porto Indústria depois. Mas você não pode acabar com a mão de obra. Que adianta tu ter um porto aqui, o maior porto da América Latina, que hoje, este ano passou agora, movimentou quase 190 milhões de toneladas. Ou seja, trilhões que passam de recursos aqui. O navio entra e sai, batendo recorde de movimentação, e pouco se deixa de emprego, né? Então, assim, se você fazer uma lei que você vai acabar com o ógimo, que é isso que a 733 fala, vai acabar com o ógimo em 5 anos. E o que vai ser desses trabalhadores portuários avulsos? Eles vão trabalhar onde? Vão trabalhar de Uber? Vão fazer o quê? Que a vida toda só soube fazer isso. Então, eles têm que ter uma requalificação, eles têm que ter... E o trabalho portuário é para que eles possam exercer. Por exemplo, estivador, eu não vejo o porto sem estivador. A estiva é uma categoria secular. Não dá para a gente desprezar essa categoria. Você pode até tentar criar leis que possa qualificá-los melhor, mas tem que ter investimento neles. Não simplesmente sucumbir e tirar a categoria de estiva. Né? E tem outras categorias importantes no Porto também. Tem categoria que hoje no Porto que ainda não é reconhecida, Edmilson. Tem categorias hoje no Porto, trabalham no Porto não só em Santos, mas no Brasil, são mais de 70 mil trabalhadores que não tem na lei. São os trabalhadores que estão vinculados e que não estão no órgão. Tem que ser reconhecido na lei. Tem que ser reconhecido. Então, assim, e tem os estivadores, o avulso, tem que ter só mercado de trabalho, tem que ser respeitado. Então, quando se fala do mundo do trabalho portuário, é diverso, né? E não dá para, com uma canetada, simplesmente sucumbir a algumas categorias. Então, sou contra esses trabalhadores, contra esses empresários, esses deputados que querem tirar, só pensa do lado do empresário de questão de investimento, mas o investimento tem que vir junto com o emprego, senão não tem sentido. Esse é o ponto que eu queria colocar, que sou contra a 733. E categoria diferenciada é a categoria portuária. Nós vamos colocar que o portuário tem que estar unificado, né, para que a luta seja unida também. Agora, a questão de você falar da questão do desenvolvimento econômico regional, a gente vê que nossa cidade, nossa região está empobrecida. Nós temos aí o Parque Industrial de Cubatão, que sofreu uma grande queda de empregos, né? Você vê a antiga Cosipa, hoje os Minas, só movimenta 10% daquela área que está sendo utilizada. Uma área totalmente ociosa, 90% da área está ociosa. Poderia trabalhar junto com o Porto Indústria, colocar as ZPS, que é a Zona de Exportação, de Processamento de Exportação para a área do Porto, ou seja, dar valor agregado às cargas de commodities. Aí sim, esses 90 milhões de toneladas, ela pode ser 90 milhões de toneladas, a metade disso ser industrializada aqui na região. Industrializar nossa soja, que vai para a China, você trazer empresas chinesas para investir aqui e na Baixada Santista, para poder já sair a soja daqui já preparada, sai hambúrguer de soja, soja esmagada, sai farelo, enfim, você trabalhar esse processamento da soja. O café, nosso café vai para a Alemanha, para a Europa, ninguém planta café lá, só que lá as indústrias que pegam o nosso café, encapsulam o café e vende o cápsula encapsulado para o mundo todo. Inclusive, nós compramos café encapsulado de lá, que é o nosso café.
Por que não fazer a indústria de capsulação de café aqui na Baixada? Então, tem outras formas de você trazer emprego para a região, sempre visando o porto. Trazer com que o porto seja a grande pulmão dessas cargas que vão ser industrializadas próximo do porto. Porque você abaixa o frete, você abaixa a questão do custo da logística, certo? A empresa vai estar mais competitiva no mercado externo, porque ela tem um custo menor, ela vai ser competitiva, vai vender muito mais e vai gerar muito mais emprego aqui no Brasil, ou seja, tem que fazer a reindustrialização do nosso país, sobretudo do Estado de São Paulo. Aí tem que ter representação na Assembleia Legislativa que tem essa voz do trabalhador, que tem essa visão do desenvolvimento econômico da nossa região, porque nossa região está empobrecida, porque ninguém pensa ela enquanto um produto de desenvolvimento econômico, seja no porto, na indústria ou até mesmo no turismo, né? Nós temos aí, praticamente está parado o projeto, mas trazer os terminais de passageiro para o centro da cidade, vai ser um baita ganho. No governo anterior, queria usar aquele Parque Valongo para poder fazer estacionamento de vagão de trem, ia derrubar aqueles armazéns e ia ser vagão de trem. Nós lutamos para que isso não acontecesse. Fomos lá, fomos no Ministério Público, hoje tem um Parque Valongo, é uma realidade, é uma área de atração turística, porto indústria, porto cidade, e aí isso vai trazer o terminal de passageiro para lá. Imagine a categoria hoteleira, como vai ganhar no centro da cidade, as pessoas que vão investir ali para poder gerar emprego na região do centro e na cidade como um todo. Quanto turismo vai trazer para cá? Não é o turismo de um dia, é o turismo que vai vir e vai ficar, vai se hospedar. Então, nós temos que pensar a região metropolitana Baixada Santista como uma região grande, promissora de novos empregos, seja na indústria, no comércio, na hotelaria, no porto, mas para isso precisa pensar, precisa ter um planejamento da região e fazer o que esse porto converse com tudo isso. Porque o porto traz a indústria junto, traz o passageiro, e aí o passageiro conversa com a hotelaria, conversa com o comércio. Você um investimento e um planejamento de crescimento para 2040. Né? Temos que já pensar e planejar isso. Para isso, tem que ter legislador para isso no Estado. Para que tenha investimento no Estado. Não adianta você fazer isso com a imigrante saturada, você não consegue mais. Os caminhões desse acesso, só tem Anchieta. E aí o governador fala que vai fazer, de 4 anos já se passou, não se fez nada. Então precisa ter realmente previsibilidade, precisa ter compromisso, precisa um projeto de Estado, não de governo. É Estado independente, que governo que estiver lá tem que dar continuidade para que tenha os investimentos necessários. Não dá para a gente aceitar, Márcio, flip-flop na Baixada Santista. Esse pedágio é o maior pedágio que existe. Então, quem está olhando isso? Quem está defendendo? Quem está brigando por isso? Então, é importante ter bancada, sim, na Assembleia Legislativa que fale em nome da Baixada Santista, que tenha lá o compromisso de ter o desenvolvimento econômico, trazer as empresas para cá, para gerar emprego e, sobretudo, que essa nossa Baixada seja vista. É 1,5 milhão de pessoas, tem o maior apoio da América Latina e é desprezada pelo governador do Estado de São Paulo. Vou fazer o quê? Tem que mudar isso. Nós temos que ter esse diálogo, independente do governador que estiver. Nós temos que ter diálogo, tem que ser escutado. Os prefeitos têm que respeitar as prefeituras daqui. Eu acho que como o governo Lula tem investido aqui, são mais de 12 bilhões de investimento na área portuária, nós temos que cobrar qual é o investimento que o governador, seja quem for, também vai fazer aqui na região de infraestrutura para a nossa cidade, questão da moradia. Tem tanta coisa para falar aqui, mas eu penso que a gente precisa, de fato, qualificar esse debate e que as pessoas entendam assim, ó, Baixada Santista é o quê? Ah, mas qual a vocação dela? O pessoal fala logo Porto, né? Mas o Porto, com o tempo, está se automatizando e você está diminuindo esse mercado. Aí vem uma lei para tirar os avulsos, daqui a pouco não sobra nada. Nós vamos defender o nosso mercado de trabalho, Edmilson. Ótimo. Inclusive, quando você fala do governador, só para dar uma pimentinha aqui no governador, que mal sabia onde é que ele votava na eleição, né? Então, assim, mas eu acho que essa questão a gente já vai terminar daqui a pouco, infelizmente. Tem muita coisa para conversar com o Chico e Edmilson, mas daqui a pouco a gente vai terminar. Mas eu queria só, antes de devolver a palavra ao Edmilson, a gente fazer um destaque aqui que o próprio Instituto de Analisações Sociais, Roberto Alice, se inspirou muito na Fundação Setaporte, viu, Chico? Então a gente quer fazer esse registro aqui, né, Edmilson? Muito. Que a legal. Fundação Setaporte, que depois a gente precisa falar um pouco dela, antes de terminar a nossa conversa aqui, e dizer que
esses investimentos na Baixada, de modo geral, em toda a Baixada, nas 9 cidades da Baixada, é uma coisa séria, orgânica. Um investimento de Santos atinge Peruíbe, né? O investimento atinge Bertioga, atinge toda. Então, assim, é muito importante perceber o comerciante lá de Itanhaém, ele tem que entender que quando ele está votando no vereador da Câmara lá de lá, ele tá atingindo de alguma forma toda a situação, né? Então, quando ele vota num deputado estadual, ele está atingindo a cidade dele. Então, tem que parar de pensar localmente, no micro, no universinho dele ali, e passar a pensar a região, né? Bom, passar a palavra para você, Edmilson, para a gente tem mais alguns minutos. Vamos lá. Sim, terminando aqui, encaminhando isso aí. Passa rápido, né, Márcio? Passa rápido. E quando o papo é bom, né, tem tanta coisa, tanta demanda. E aí, Chico, a gente também vê determinadas coisas que são absurdas na nossa região, né? Santos, principalmente, uma cidade super rica, se você for analisar em nível de arrecadação, e a gente tem mazelas sociais aí absurdas, né? O Lula veio recentemente aqui falou, mas que monte de palafita é essa aí? Que negócio é esse aqui numa região portuária gigante que é rica demais, né? E você vê que também a administração pública aqui não se liga muito, finge que está fazendo alguma coisa, mas nunca conclui, volta governo e nunca se dá solução para essas mazelas sociais. O tal do Alegra Centro, irmão, o Alegra Centro só fica num pedacinho ali que tem uma região, inclusive, onde fica o prédio do sindicato, que o Alegra Centro não está lá. É a 15 de novembro, tem um Alegra Centro. Está tudo apagado, pichado, a gente toda hora tem ataques de mal-elementos lá que invadem para roubar ar-condicionado, fios elétricos. Estamos sem iluminação ali na nossa rua, Chico. Um absurdo, já fizemos reclamações, o síndico lá reclama, e aí, sabe, os moradores de rua não se dá uma solução, uma cidade tão rica, querido. Ali, olha, na porta do prédio lá, o cidadão lá, sabe, a gente ajuda um dia, ajuda outro, mas o cara virou realmente um cara permanente ali na rua. Eu passo lá e vejo isso, a administração pública não vê solução. É difícil sim, mas se tem um trabalho contínuo e permanente, a solução vem. Mas o que você percebe é uma coisa feita para inglês ver. Tem o Santos bonito, dos prédios de luxo, hoje que é um absurdo, e tem o Santos dos trabalhadores, da periferia, da área continental, da zona noroeste. E quando você vai para lá, você vê que a coisa não é igual aqui da região central, não é dos bairros nobres de Santos. Isso se reflete também para outras cidades. Não é? E aí você pega um governador que fica fazendo coisas para inglês ver. Até determinado momento ele não queria saber de túnel. Agora encampa uma história do túnel como se fosse ele que tivesse sendo propulsor dessa ideia. Aí não foi, é o governo federal, deixar claro. Mas só essa parte, Chico, mas realmente eu gostaria de ouvi-lo quanto à questão da Fundação Setaporte, que nos inspirou bastante nos projetos de qualificação profissional, trabalho social, esporte, principalmente com a população, a juventude, né? Você trabalha muito com a juventude. Gostaria de ouvir você um pouco sobre isso, Chico. Bom, Edmilson, você sabe que a gente se inspirou aí na questão dos sindicatos metalúrgicos do ABC, que, através do deputado federal Vicentinho, que hoje ele é deputado federal, mas ele foi o presidente do sindicato metalúrgico do ABC. E, na época, ele colocou lá a cultura do sindicato cidadão. Dali se tirou o sindicato cidadão. O sindicato cidadão tem aquele sindicato que está preocupado com a luta de classe, mas está preocupado com a família do trabalhador onde ela vive. E aí eu tenho que estar a questão da cultura, da capacitação, tem todo esse que vai em volta da luta de classe, que normalmente não é obrigação do sindicato, né? E aí dentro dessa cultura do sindicato cidadão, a gente implementou no nosso sindicato, quando a gente assumiu a presidência do sindicato em 2002, 2003, e a gente tinha que ter essa mudança de paradigma. Temos que estar forte na questão da defesa dos trabalhadores, mas não podemos esquecer que o trabalhador ele bate o cartão de ponto dele, ele vai para um bairro, vai para a cidade, e lá tem os problemas sociais. E o que o sindicato pode fazer para minimizar esses problemas, né? O sindicato pode ajudar, né? Mas, assim, se a gente criasse uma organização social que pudesse estar de frente
para trabalhar, para minimizar isso, seria ótimo. Mas foi nós que teve a ideia de criar a Fundação Setaporte, há 18 anos atrás. E aí falou, para que a fundação serviria? De cara a gente pensou, para a qualificação profissional. Um ponto é qualificação profissional, qualificar o trabalhador portuário, o trabalhador desempregado, o jovem do trabalhador, o filho do trabalhador, para você dar continuidade a essa mão de obra, para que você não possa faltar mão de obra qualificada. Essa é a nossa visão de quanto sindicalista. Mas aí foi para além disso, mas o trabalhador portuário, tudo bem, é legal, mas aí o filho dele, como ele está? Como está? O filho dele na contraturno escolar fica onde? Fica à mercê, muitas vezes sem fazer nada, e muitas vezes na periferia. Nós sabemos que um jovem hoje na periferia sem ocupação, ele pode ir para um caminho errado. Então, a gente criou a fundação para tirar o jovem do contraturno ali, trazer ele para o esporte. Então, aí são 6 núcleos esportivos, atende hoje para mais de 600 crianças na Baixada Santista, já passaram mais de 3.800 pessoas nesses núcleos, e através desses núcleos a gente acompanha a criança dos 6 ao 14 anos. Quando chega no 14, faz um curso de jovem cidadão, e aí a gente inclui ele no programa Jovem Aprendiz, encaminhando ele para as empresas portuárias. Ou seja, é uma política pública. A Fundação Setaporte tem construído a política pública. A gente pensou lá atrás, 18 anos atrás, que podia acontecer, e hoje é uma realidade na área esportiva. Aí tem a capoeira, tem o judô, tem o jiu-jitsu, tem outras modalidades, mas o forte é o futebol de salão, né? Futebol de campo, futebol de salão. E tem parceria aí com a Prefeitura do Guarujá, a Prefeitura de Santos, usando os espaços que são ociosos, para poder trazer essas crianças, sobretudo aquelas que estão na periferia, que ela tem a oportunidade, não é pagar para poder ser o futebol, mas está vindo gratuitamente para ter a aula de futebol, mas se tiver um talento, a gente encaminha. Mas ali o cara está formando um cidadão, né? Então ali é o primeiro passo. Então tem a capacitação, tem a questão do esporte, tem a questão ambiental, que é um projeto também inovador, foi um projeto em parceria com a USP, que é o projeto do eletroeletrônico, a reciclagem do eletroeletrônico na cidade. Já tem há mais de 15 anos que a gente arrecada todo o eletroeletrônico da cidade. Não tem nenhum incentivo da prefeitura, de ninguém, né? Tinha alguns parceiros que, na época, ajudavam a fundação, hoje não tem mais, mas realmente tiramos mais de 3.000 toneladas, milhões de toneladas, que é muita coisa nesse período todo. E quando você não recicla, você reaproveita e faz o bazar, você dá o destino correto para esses metais pesados, que poderia estar no lençol freático, no aterro sanitário. E aí é um trabalho que a Fundação tem mostrado importante, um trabalho ambiental. Tem também a questão da capacitação das mulheres, que é o empreendedorismo feminino, do beleza, corte e costura, que também dá com que as mulheres possam criar uma renda própria, uma renda extra para a sua familiar. Então, tudo isso é gratuito. A Fundação vai lá, consegue, ou em parceria com empresas portuárias, ou emenda parlamentar que a gente encaminha, ou é um fomento, né, esportivo, um fomento em lei de incentivo de esporte, lei de incentivo à cultura, enfim, você consegue interagir com a família do trabalhador portuário indiretamente nos bairros onde a Fundação tem feito esse trabalho. Então é fundamental, eu fico muito feliz em ter mostrado isso para uma categoria, e alguns outros sindicatos já têm colocado, e vocês também, foi logo em seguida, vocês montaram o Instituto, e falamos sobre isso, a importância de ter um instituto em cada sindicato, para poder conversar com a família de sua categoria. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, faltar alguns minutinhos para terminar, a gente tem alguns minutos, vamos tentar dividir aqui. 2 minutinhos para o Edmilson, 2 minutinhos para o Chico. É uma pena, quando o Chico entrou na parte das possibilidades do Porto aqui, parece que o olhinho de todo mundo brilhou aqui, né? E do Setaporte também a gente, enfim, quando a gente começa a falar das possibilidades que a gente pode construir, de um mundo novo que a gente pode construir e que está sendo construído, de dar dó do que as pessoas estão destruindo e com a cegueira delas, né? São cegos, eles acham no egoísmo delas. Tem uma frase que diz assim: ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre que ele só é rico. Né? Então é isso, as pessoas acham que acumular riqueza é que é riqueza. Não é isso. Edmilson, 2 minutinhos para você terminar, meu irmão. Claro, eu quero parabenizar o Chico
não é? Pelo grande trabalho que ele tem feito, e eu sei que ele está visando novos horizontes aí para fortalecer essa luta, não é, Chico? Soubemos que você é pré-candidato a deputado estadual, não é? E eu sei que não é fácil, mas a gente tem um compromisso de realmente colocar pessoas que representam os trabalhadores, não é? E o Chico tem todas essas características, tem todo o nosso respeito, tá certo, Chico? Então, boa luta para você e que você almeje aí a sua próxima etapa, porque é um processo natural, né? Um processo natural. E outra coisa importante que eu queria falar, que amanhã estamos lá no seu aniversário. Boa, aniversário do Chico amanhã, muito bom. Né? E estaremos comemorando, né? Não vou falar quantas primaveras, mas é bem mais novo que eu, Chicão. Né? Parabéns, Chico. Viu? Parabéns por toda a sua luta e dizer que conte com o Sintores, né? E mais uma vez reitero nossos agradecimentos em nome da categoria hoteleira, dos trabalhadores na gastronomia e na hotelaria, tá certo? Você sempre será muito bem-vindo e te aguardo segunda-feira também na nossa final. Agora é estádio, hein? A coisa tá crescendo, Chico. Agora é estádio, né? O Chico falou que o próximo vai ser a Vila Belmiro. Vamos para cima. Né, Chicão? Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos os trabalhadores, trabalhadoras, todos os familiares, todos, e dizer que o sindicato está na luta, e só mais um ponto, Márcio, dizer que agora a nossa database é 1º de agosto, estamos em cima da marca do pênalti, e já garantimos na convenção passada, né, o reajuste automático para os trabalhadores agora em 1º de agosto. Estamos só aguardando o acúmulo do INCC, o Índice Nacional, né, de Índice Nacional de Consumo, né, caiu, né, o INCC. O INCC. Isso. E aí nós teremos o reajuste já aplicado na data 1º de agosto. Quer dizer, o trabalhador esse ano não vai ter que esperar até novembro, dezembro, não, vai ter um aumento automático. Baseado, obviamente, nesse processo que a gente está vivendo. Foi Copa do Mundo, dispersou, agora vem eleição e toda essa situação. Então, o sindicato já garantiu isso, com todos os direitos garantidos em convenção, a questão da qualificação por profissional forte, a questão da saúde, dentista gratuito para todos os trabalhadores, médicos para todos os trabalhadores da categoria de ponta a ponta, da Baixada Santista até o Vale do Ribeira, 23 cidades super bem representadas. E para garantir tudo isso, gente, nas próximas eleições, vamos eleger pessoas comprometidas com os trabalhadores, companheiros e companheiras que realmente têm essa visão social da defesa dos nossos interesses e os interesses das nossas famílias. Um grande abraço a todos. Chico, um minutinho para você. Não, quero só parabenizar aqui o programa, agradecer, Márcio, pela sua condução aqui, agradecer o Edmilson, a categoria, a importante categoria da nossa cidade, da nossa região, e é muito importante que os trabalhadores possam estar organizados num sindicato tão importante e valoroso como o Sintores. Parabenizo mais uma vez toda essa categoria, em teu nome, Edmilson. Muito obrigado. E que a gente muito se orgulha de ser co-irmãos aí na luta sindical e que vocês possam contar sempre com a gente. Ótimo. Muito obrigado, Chico. Queria só, antes que eu esqueça, o Chico citou o Vicentinho. Dia 20 de agosto vai ter aqui um podcast com o Vicentinho. Então, já fica esperto. Por coincidência, o Vicentinho já está agendado com o Vicentinho. Bom, pessoal, a gente infelizmente vai terminando aqui. Foi maravilhosa essa nossa nova fase, começar com o Chico Nogueira, o nosso pré-candidato a deputado estadual, e que vai representar muito bem toda essa região. E, enfim, é isso, a gente vai se despedindo. O Café com Debate do Instituto de Análise e Ações Sociais, Roberto Rodrigues, vai voltar em breve. A gente vai avisando você, a gente está entrando numa nova fase, vai trazer mais atividades, com certeza, inclusive presenciais. A gente vai informando você, fica ligado com a gente vai ter mais atividades no YouTube, vai estar sempre nessa parceria com o Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, e a gente vai dando tchau aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Obrigado, valeu.